gostaria de chamar aqui o palco. Eu vou chamar a palestrante, a debatedora, a Mariana Plum, é diretora executiva do Centro Soberania e Clima e consultora estrangeira do Institute for Defense Analysis, Estados Unidos. A Alissar Nasser é graduanda em Relações Internacionais, integra a Secretaria de Audiovisual da Presidência da República e atuou na presidência brasileira do G20 e do BRICS, com foco em comunicação e política externa. Vamos recebê-los. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao professor Rubens pelo convite. Para mim é uma honra muito grande participar desse evento no Instituto Miura Matos, que é uma organização que nós, do Centro Soberania e Clima, já tivemos a oportunidade de trabalhar com diferentes integrantes do Instituto Miura Matos e também da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, que é uma organização que nós, do Centro Soberania e Clima, também já tivemos a oportunidade de trabalhar com outros integrantes e estamos aí vendo a possibilidade de fechar um acordo de cooperação para que eventos como esse, publicações e outras atividades possam ser desenvolvidas em parceria. Algumas das questões que eu vou tratar aqui hoje já foram levantadas pela professora Rita, então vocês me desculpem aí por eventuais repetições. Eu queria também parabenizar o Rubens pela realização desse evento. Tratar sobre mudança do clima e defesa e forças armadas é um assunto que não é muito bem avançado no Brasil, a pauta no Brasil. A professora Rita falava na apresentação dela que quando ela começou a estudar isso lá em 2004, no doutorado dela, que ela tinha dificuldade de acessar publicações sobre isso, e nós no Centro Soberania e Clima, quando o centro foi criado em 2020, a gente está tentando, tem avançado essa discussão, a gente também teve dificuldade de encontrar aqui no Brasil pesquisadores, acadêmicos, especialistas que estivessem olhando para as questões do clima e os seus nexos com segurança e defesa. A gente tem estimulado dentro do Soberania e Clima uma série de publicações, de estudos, de debates, para que a gente possa aprofundar os entendimentos sobre como a mudança do clima irá impactar o setor de defesa e as Forças Armadas. Eu acho que esse evento ele também é especialmente importante porque questões de defesa, e a professora apresentou uma série de dados aí, não são abordadas em conferências como a COP30. Existem uma série de organizações que têm tentado pressionar para que essas questões sejam tratadas dentro dessas conferências, entendendo que a gente não vai conseguir alcançar os objetivos, as ambições climáticas, sem discutir o grande elefante na sala, que são as emissões do setor de defesa, que, como ela mostrou, e eu vou apresentar aqui também, representam a quarta maior emissão se eles fossem considerados um país nesse cenário. Bom, aqui. Como objetivo aqui também a gente fazer algumas conexões com a COP, eu vou começar essa apresentação lembrando da cúpula de líderes, da abertura que foi feita pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fazendo um alerta de que nós estamos falhando no nosso compromisso de limitar o aquecimento global em 1,5 graus, considerando os níveis pré-industriais. E o embaixador, o secretário-geral da ONU, fez esse apelo na cúpula dos líderes, ali dias antes do início da COP30, tentando mostrar a importância para que a diplomacia conseguisse avançar em compromissos que pensassem no mapa do caminho para redução de combustíveis fósseis, para metas de adaptação, para financiamento climático que possibilitassem a redução, a limitação do aquecimento global, mas também ações para adaptação e mitigação às mudanças do clima. Esses dados que o Antônio Guterres vai apresentar ali na cúpula dos líderes estão baseados no que a ciência vem nos mostrando. A professora já tinha mostrado, e eu acho que esse é um dado que vai aparecer aqui em diferentes apresentações desse evento, que 2024 finalmente rompeu a marca de 1,5 graus. Tivemos aí um ano mais quente, desde que a série histórica foi iniciada, e a gente vem superando esses recordes históricos nos últimos 10 anos. Grande parte disso está atrelado a combustíveis fósseis e a COP30, infelizmente, falhou em estabelecer um mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis. Por que isso é importante nessa discussão? Por que isso vai ser importante na discussão sobre os impactos das mudanças do clima para as Forças Armadas?
Isso aqui é mais um dado que a ciência vem mostrar, é apenas um recorte de um infográfico que o IPCC apresentou no seu último relatório, mostrando um dos extremos, que são os extremos de temperatura, e como é que, enquanto a temperatura global vai aumentando, como que a frequência e como que a intensidade desses eventos vão também crescendo. Quando a gente vai olhando para esses pontinhos que estão aparecendo aqui, que infelizmente a imagem está um pouco prejudicada, mas esses pontinhos demonstram futuramente maior atuação de diferentes organizações, sejam elas das Forças Armadas, sejam da Defesa Civil, seja de órgãos ambientais, para conter esses eventos extremos, cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes. O que isso traz de impacto para o Brasil? Então, a gente já vem sofrendo com esses eventos extremos, com as consequências do aquecimento global. Ano passado, tivemos um dos eventos mais marcantes, né, dos desastres climáticos, que foram as enchentes no Rio Grande do Sul. Mas isso também tem refletido em impactos para as nossas infraestruturas críticas. Temos uma matriz elétrica, uma das mais limpas do mundo, mas altamente dependente de água. Então, se a gente tem escassez hídrica, a gente tem um impacto na nossa infraestrutura crítica. Temos aí problemas de seca na Amazônia, que vai prejudicar a mobilização, a mobilidade daquela região. Temos aí ondas de calor que trazem uma série de impactos para a saúde, impactos para a agricultura, impactos para a economia, e temos também já problemas de elevação do nível do mar. Essa foto aqui é do município de Atafona, que está desaparecendo por conta da elevação do nível do mar. Então, o Brasil ele já é impactado em diferentes cenários por conta dos eventos climáticos extremos e da mudança do clima. E uma das organizações que tem sido chamada para atuar nisso são as Forças Armadas, e cada vez com mais intensidade, em maior frequência. Diversos estudos, o que eu vou conversar aqui com vocês hoje, faz parte de uma série de pesquisas que nós fizemos no Centro Soberania e Clima. E todas essas pesquisas, o que eles apontam, são mais ou menos 9 vetores em que as Forças Armadas podem ser impactadas pela mudança do clima. Antigamente, o que a gente discutia era muito mais o impacto da atividade militar no ambiente. Hoje, o que a gente vem discutindo é também o impacto da mudança do clima na atividade militar. Em 2016, o Ministério da Defesa fez o lançamento do seu Livro Verde de Defesa, que foi um livro muito bem-vindo, totalmente pioneiro, mas que olhava justamente para qual era o impacto da atividade militar no ambiente e como é que as Forças Armadas e o setor de defesa estavam se preparando para mitigar esses efeitos que estavam sendo impactados pela atividade militar. Hoje, o que a gente precisa no Ministério da Defesa é olhar para qual o impacto da mudança do clima nessa atividade militar. E isso hoje ainda está na infância nos debates no setor de defesa. Vamos falar agora sobre quais são esses impactos, muitos deles já levantados pela professora Rita, considerando o ambiente internacional. A gente vai olhar agora aqui para o caso brasileiro. Então, o momento mais emblemático foram as enchentes no Rio Grande do Sul, mas isso aqui é só um exemplo de muitos que já ocorreram aqui na história no Brasil. Esse tipo de atuação das Forças Armadas em apoio à defesa civil não é uma atuação nova, não é uma atribuição nova, ela já está prevista na Lei Complementar 97 e 99, e isso tem acontecido porque as Forças Armadas elas têm os meios, elas têm o pessoal, elas têm capilaridade, elas estão presentes em todo o território nacional e é natural que acabem sendo chamados para contribuir com os esforços da defesa civil. Hoje, a gente não consegue pensar em como atuar no apoio a desastres sem envolver as Forças Armadas nesse esforço. Agora, como que isso pode impactar o próprio emprego tradicional das Forças Armadas de defesa da pátria? Quando a gente olha para a Operação Taquari e a gente vê os números que foram empregados na operação, 60 aeronaves, 4.500 viaturas, 480 embarcações, 33 mil homens, 2.500 horas de voo
Isso daqui, que deveria ser uma atividade subsidiária, é uma demonstração de um emprego de uma divisão de exército, de um esforço de guerra, de um esforço militar por uma atividade que seria subsidiária. Em 2024, isso aqui são dados do relatório de gestão do Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa foi requisitado pela Defesa Civil para atuar em 10 estados brasileiros. Todas essas atuações foram feitas com um emprego maciço de homens e de meios. Não há hoje formas, e as Forças Armadas elas estão aí para atuar, para terem prontidão, para serem empregadas no momento da emergência, mas quando você tem eventos climáticos extremos em que não é possível prever a ocorrência desses eventos, há uma dificuldade de planejamento, considerando que as atividades das Forças Armadas não serão exclusivas para esse tipo de atividade de apoio à defesa civil. Então, no momento em que você emprega um efetivo desse tamanho, como a gente olha na Operação Taquari, que outras atividades estão deixando de ser feitas para que a gente consiga mobilizar esse efetivo para fazer um apoio em defesa civil? Que outros treinamentos estão deixando de ser feitos? Que desgastes estão acontecendo com os meios que estão sendo empregados nessa operação e que custos isso vai gerar que vão impactar as outras atividades das Forças Armadas? Para poder fazer essas atividades emergenciais, é necessário um planejamento rigoroso e uma adaptação de como esse planejamento é feito pelo Ministério da Defesa e pelas Forças Armadas. Nos últimos anos, em 2023, tanto o Ministério da Defesa quanto o Exército já publicaram manuais para indicar como que essa preparação e como que essa atuação será feita, ou seja, a gente já está mudando aí a forma do Ministério da Defesa e das próprias Forças Armadas de pensar e trabalhar e atuar e se organizar para atuação em eventos climáticos extremos, ampliando aí o escopo da sua atuação. Além disso, isso vai requerer também que as Forças Armadas atuem de maneira interagências, então uma maior coordenação com as diferentes agências que vão estar envolvidas nesse tipo de atuação, uma atuação conjunta, então entre as próprias forças, e até mesmo uma atuação combinada com outros países que estarão envolvidos. Então, quando a gente olha para a Operação Taquari, tivemos apoio de outros países na região, tivemos atuação com diferentes órgãos, inclusive internacionais, agências da ONU que estiveram apoiando. Tudo isso requer também um planejamento e uma intenção de como que essa coordenação vai ser feita entre Forças Armadas e organizações. Para além disso, no ano passado, o Centro Soberania e Clima fez um evento com o general Hertz, que foi o comandante do Comando Operacional Conjunto Itaquari, e um dos pontos que ele apresentava para a gente como é que a gente faz o planejamento para emprego de meios nesse tipo de operação. Lá em Taquari, a gente precisou empregar pontes móveis. Eu já tinha uma ponte móvel sendo empregada no Rio de Janeiro, uma outra ponte móvel sendo empregada numa outra região, e a terceira e a última que nós tínhamos foi empregada em Taquari. Se houver qualquer outra atividade, eu não terei meio para empregar, meios militares para poder empregar. E meios militares você não compra na Leroy Merlin. Vai lá, me vê uma ponte móvel, por favor, que eu vou precisar comprar para usar nessa operação. Isso não é possível. Isso requer um planejamento de longo prazo, compras com licitações, um orçamento gigantesco que demoram a ser entregues. Então, a partir do momento que você tem um maior emprego das Forças Armadas nesse tipo de atividade, são meios que não estão disponíveis para outras atividades, entre elas a missão principal das forças, que é a defesa da pátria. Um outro impacto da mudança do clima para as Forças Armadas é o aumento na demanda de ações cívico-sociais. Ações cívico-sociais também já estão previstas na Lei Complementar 97 e 99, e as Forças Armadas já fazem essas ações há muito tempo, seja no Nordeste, seja na Amazônia, em diferentes partes do território. Porém, com os eventos climáticos extremos, a demanda para que essas ações aconteçam também ficará frequente. Então, com a seca que houve na Amazônia em 2023 e 2024, o Ministério da Defesa teve que ativar o Comando Operacional Conjunto Amanaci para poder levar comida, água para populações que ficaram isoladas. Isso também gerou um esforço de emprego de meios e de pessoal que também vai direcionar, em vez de estamos pensando em treinamento para operações tradicionais da atuação das Forças Armadas, para esse tipo de operação que é subsidiária. O que é subsidiário, o que é emergencial, acaba se tornando cada vez
mais comum, se tornando cada vez mais uma atividade importante e central para as Forças Armadas. E aí eu acho que cabe a reflexão. Deveríamos estar colocando essa responsabilidade em cima das Forças Armadas ou deveríamos estar fortalecendo os órgãos da Defesa Civil ou outros órgãos para que pudessem, sim, fazer esse tipo de atividade? Isso é uma reflexão que é uma reflexão nacional, não é uma reflexão do setor de defesa, é uma reflexão do que o governo brasileiro espera para o seu planejamento para ações de adaptação e mitigação no futuro, considerando que esses eventos ficarão cada vez mais frequentes. Esse infográfico aqui é para poder mostrar um pouco da convergência entre segurança, defesa e meio ambiente, o que foi discutido na COP30. Então, aqui em cima, nessa parte coloridinha, a gente tem as emissões de gases de efeito estufa no Brasil pelos setores. O setor responsável pelo maior número de emissões no Brasil é de uso da terra, que é de 42% das emissões totais. Desses 42%, 91,8% vem do desmatamento, sendo que desses 91,8% de desmatamento, quase 60% está concentrado na Amazônia. Quando a gente olha para esse mapa, e aí eu peço novamente desculpas porque a qualidade da imagem não ficou muito boa, isso que está aqui marcado em verde são justamente as áreas onde tem maior emissão por desmatamento, com essa concentração aqui no Pará e no Mato Grosso. Relatórios do MAP Biomas e do Instituto Igarapé mostram que na Amazônia, 93% do desmatamento está relacionado a atividades ilícitas. O que a gente tem hoje na Amazônia é um ecossistema, isso é um jargão usado pelo Instituto Igarapé, um ecossistema de crimes ambientais e não ambientais. Então, quando a gente fala de garimpo ilegal, grilagem de terras, invasão de terras indígenas, tudo isso está relacionado com outras atividades de redes de crimes transnacionais. Crime organizado transnacional, crime organizado regional. Hoje, o Brasil tem uma meta de zerar o desmatamento até 2030. Zerar o desmatamento no Brasil significa ações de segurança pública, porque o desmatamento na Amazônia, por exemplo, está relacionado a problemas de segurança. Então, não existe a gente falar de meta de desmatamento zero até 2030 sem a gente envolver órgãos das Forças Armadas, as polícias, os órgãos ambientais, IBAMA e CMBio. É preciso uma ação coordenada entre esses diferentes órgãos. E não tem como a gente falar em combate à criminalidade transnacional na Amazônia sem envolver quem? As Forças Armadas. Por quê? Porque em determinados lugares da Amazônia, a única presença do Estado será das próprias Forças Armadas. Combate a delitos transfronteiriços e ambientais também não é novidade para as Forças Armadas, também está especificado na Lei Complementar 97 e 99. Mas, para que a gente consiga atingir a nossa meta de desmatamento zero até 2030, será necessário um esforço, um planejamento, uma estratégia para a Amazônia, para a segurança da Amazônia, que vai requerer maior atuação das Forças Armadas em coordenação com os outros órgãos de segurança pública. E no momento em que você faz esse tipo de emprego, novamente, a gente tem outros tipos de emprego, dos empregos tradicionais, sendo também prejudicados. Além disso, a gente tem aí a OTCA, a Carta de Belém da OTCA, também ressaltando a importância de você combater a criminalidade, reforçar a operação policial e a operação de inteligência entre todos os países da Amazônia, cooperação entre todos os países da Amazônia. A carta, ela não vai falar de Forças Armadas, inclusive há uma reticência muito grande dentro da OTCA de falar de Forças Armadas dentro da Amazônia. Porém, no caso brasileiro, vai ser impossível a gente fazer esse tipo de cooperação policial, judicial e de inteligência no combate a atividades ilícitas sem incluir, de alguma forma, as Forças Armadas nesse processo. Soma-se a isso, recentemente a gente teve a aprovação do Acordo de Escazú na Câmara dos Deputados, que está falando aí de proteção aos defensores ambientais. O Acordo de Escazú ainda precisa ser aprovado e ratificado no Senado brasileiro para que vire, de fato, um acordo internacional vigente no Brasil. Isso demandará novas ações por parte do governo brasileiro para poder efetivar as demandas que o Acordo de Escazú estabelece.
Só que, em paralelo a essa aprovação, tem um projeto de lei correndo no Congresso que fala sobre o papel das Forças Armadas para prevenção e repressão de delitos que atentem contra direitos das comunidades indígenas, que também são considerados protetores do meio ambiente. Se isso também for aprovado, a gente está pensando aí numa nova ampliação do papel das Forças Armadas para esse tipo de atividade. Uma nova aprovação que vai requerer novo tipo de planejamento, novo tipo de treinamento, novas coordenações com diferentes órgãos e uma nova demanda para investimento, obviamente, para o setor. Um outro ponto de impacto, e que foi muito bem trabalhado pela professora, é a vulnerabilidade das infraestruturas militares. A gente não vê esse tipo de discussão acontecendo dentro do setor de defesa, dentro do Ministério da Defesa. E aqui eu acho que essa imagem é muito emblemática, porque é das enchentes do Rio Grande do Sul, mostrando o Comando Militar do Sul completamente alagado. Isso mostra que as nossas instalações militares já estão vulneráveis à mudança do clima. Isso daqui vai impactar acesso a recursos. Então, aqui a gente está falando de Porto Alegre, mas se a gente estivesse falando de instalações na Amazônia, no Nordeste, no interior do Centro-Oeste, isso vai impactar acesso à água, à energia, a alimentos para aquela organização militar que ficou isolada e que foi impactada pelo evento climático extremo. Isso vai impactar a operação, a manutenção, a prontidão daquela organização militar. E isso vai requerer investimento e planejamento para que a gente possa adaptar as nossas instalações para que elas se tornem instalações resilientes e que não sofram com esses impactos. E aqui eu queria trazer um ponto, um projeto estratégico das Forças Armadas que me chama muito a atenção. A gente já fez lá no Centro Soberania e Clima uma série de conversas com a Marinha, com o Ministério da Defesa, justamente apontando, há 2 anos, a gente apresentou um relatório para o Ministério da Defesa falando sobre política e estratégia de defesa e mudança do clima, e uma das nossas recomendações é: precisamos fazer um planejamento para mapear riscos e vulnerabilidades das instalações militares. Ano passado, a ONU lançou esse relatório falando sobre a elevação do nível do mar. Existem 2 cidades que são destacadas, brasileiras, que são destacadas nesse relatório, que estão mais propensas a danos por conta da elevação do nível do mar. Justamente Rio de Janeiro e Atafona, que eu falei lá no início. O nosso complexo naval de Itaguaí, que fica no estado do Rio de Janeiro, ele é feito à beira-mar. É um projeto de 40 bilhões de reais. Um projeto que começou em 2008 e que é feito para durar para sempre. Onde estão os nossos submarinos, o nosso futuro submarino de propulsão nuclear, que só será entregue em 2035. Que tipo de planejamento está sendo feito para ver análise de riscos e vulnerabilidades dessa instalação? Planos de adaptação e resiliência para essa instalação. Orçamentos dedicados para tornar essa instalação resiliente numa eventual elevação do nível do mar, que a gente já sabe que vai acontecer, de uma instalação que está à beira-mar. Isso precisa ser planejado e precisa ser incluído nas discussões dentro do Ministério da Defesa. Não é uma discussão que cabe somente à Marinha. Porque as Forças Armadas elas já têm feito planejamentos, porque já fazem esses planejamentos há muito tempo. O Exército tem uma série de planejamentos para fazer com que 25% das suas organizações militares operem sob energia solar. Já tem planejamentos para resiliência de instalações, mas isso requer um planejamento nacional, um planejamento centrado no Ministério da Defesa, até mesmo para que você não tenha duplicação de esforços, até para que você faça uma aquisição de um lado que seja benéfica para o outro. Então, aqui tem um papel muito importante do Ministério da Defesa em termos de coordenação dessas atividades, e hoje a gente ainda não vê isso. Um outro impacto que também foi falado pela professora é o impacto no ambiente operacional. Então, como que o teatro de operações muda com a mudança climática? Aqui, essa foto é uma foto de uma operação recente, que foi a Operação Atlas, em que balsas transportaram viaturas do Exército pelo Rio Madeira. O que aconteceu com o Rio Madeira nesses últimos anos? A seca na Amazônia, que afetou a Amazônia em 2023 e 2024, secou o rio. Ela atingiu simplesmente uma das formas de mobilidade na região. Então, num esforço de guerra,
Como é que a gente vai fazer o transporte dos meios militares se um dos nossos meios de transporte não vai estar mais disponível? Tudo terá que ser feito por aviões. Para os aviões voarem, eles também precisam de condições, eles precisam de pistas de pouso. Então, isso afeta diretamente a logística militar. A gente vai precisar de novos planejamentos sobre como a gente vai locomover os meios necessários, seja para o combate, seja para a atuação nessas outras atividades subsidiárias que a gente vê que as Forças Armadas têm atuado cada vez mais. Então, a Marinha já tem, como eu falei para vocês, né, a gente já vê assim, esforços dentro de cada uma das Forças Armadas nesse sentido. Então, ela já está fazendo levantamentos para garantir a navegação segura na Amazônia, considerando esses cenários de seca dos rios. Acordos, inclusive, com outras organizações que também vão ser afetadas. E a gente tem aí também um exemplo de paralisação do funcionamento de uma usina hidrelétrica, que vai abastecer cidades, mas que também vai abastecer as instalações militares, que também vão ficar vulneráveis a esse tipo de acontecimento. Outro ponto que também foi falado pela professora Rita é qual o impacto disso no pessoal. O pessoal que vai ser empregado nesse tipo de atividade, ele também vai sofrer com temperaturas extremas, ele também vai sofrer com maior probabilidade de doenças. A gente tem aí estudos que apontam que teremos maior frequência de malária, de dengue, de chikungunya, de zika. O pessoal que é empregado nessas atividades, ele estará suscetível a esse tipo de doença. Opa, passei, desculpa. Estará suscetível a esse tipo de doença, tipo de atividade. E isso também vai impactar no treinamento, isso também vai impactar em novos estudos para entender como é que o corpo, quais condições físicas esses soldados terão que ter para atuar nesses ambientes que foram modificados pelo clima, com temperaturas extremas, ou quais são as condições para alojamento. Tudo isso requer um esforço de estudos. A gente tem aqui no Forte São João um dos centros que trabalha sobre condições militares, de treinamento militar, condições físicas militares. Isso vai requerer novos estudos, novas pessoas, incentivo para educação, para eles poderem entender como é que isso vai ser afetado. Tudo também passa por recurso. E, obviamente, isso também tem impacto na família militar. Então, o militar que ele é deslocado para trabalhar num pelotão de fronteira que está suscetível a isso, ele também está expondo a sua própria família a esse tipo de atividade. A família que não é militar, que não se alistou para esse tipo de atividade, mas isso também provoca um impacto para esse indivíduo, para o militar, que também vai ter que gerenciar, para além do trabalho que ele tem, como é que isso vai impactar a sua própria família, e isso traz impactos emocionais e psicológicos para esses indivíduos. E aqui um dos pontos que a professora também falou, mas eu acho que é talvez um dos pontos mais importantes quando a gente pensa em COP30, que é a transição energética, que é o impacto dos militares, da atividade militar na emissão de carbono, na emissão de gases de efeito estufa. Então, como já muito bem apresentado pela professora, hoje 5,5% das emissões globais vêm das atividades militares. Se elas fossem consideradas um país, elas seriam o quarto maior país em emissão. Não há hoje a declaração sobre essas emissões, ela é voluntária. Nem no Protocolo de Quioto, nem no Acordo de Paris foi determinado que os setores militares declarassem quais são as suas emissões. Por isso, não há uma metodologia para você calcular também qual é a emissão do setor militar. Cada país pode fazer de uma forma diferente. Então, isso daqui é uma estimativa e é chamado da lacuna das emissões do setor militar. Muitos países eles ainda não têm estratégias para reduzir gases de efeito estufa nos seus setores de defesa. A professora também mencionou conflito e reconstrução, né? Quais são os impactos dos conflitos? Então, a gente tem aí estudos que foram lançados, inclusive um novo esse ano, falando sobre o impacto da guerra Rússia-Ucrânia nas emissões militares. E qual vai ser o impacto de emissões no momento que você tiver que fazer a reconstrução. Isso é um tema que não é abordado nas COPs. Na COP30, isso não estava na agenda. Havia uma série de eventos paralelos, muitos deles até motivados por esses pesquisadores aqui, que têm avançado essa pauta, tentando trazer esse assunto, mas é um assunto que não entra na agenda de ação da COP. E é um assunto que precisaria entrar na agenda de ação da COP, considerando que a gente precisa
de um mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis, que são considerados a principal causa das emissões. Isso daqui é um gráfico sobre as despesas militares. O que a gente tem visto nos últimos anos é um aumento considerável das despesas militares. No ano passado, o maior aumento desde o fim da Guerra Fria. E isso faz a gente pensar, a gente vai conseguir atingir neutralidade em carbono sem incluir os setores de defesa do mundo nesse processo? E olhando toda a discussão que a gente teve na COP30 para conseguir incluir a pauta do mapa do caminho sobre o fim dos combustíveis fósseis no Acordo de Belém, a gente vai conseguir mobilizar esses estados, principalmente as grandes potências militares, para que elas façam a declaração das suas emissões e incluam os seus setores de defesa nos esforços para a redução de gases de efeito estufa? Isso não me parece possível. No caso brasileiro, como isso nos afeta? Bom, primeiro de tudo, equipamentos militares não estão na prateleira, como a gente já falou. Os nossos projetos estratégicos, eles são projetos que começaram a ser pensados nos anos 2000. Então, olhando aqui, o ProSub começou em 2008, o Gripen começou em 2012. Estamos em 2025 e nenhum dos dois projetos acabaram. A previsão é que a entrega do submarino nuclear seja para 2035, de propulsão nuclear, seja em 2035, já tem gente falando que talvez em 2040, por conta das restrições orçamentárias, e as entregas dos Gripens vêm sendo adiadas também por conta de restrições militares, e eles estão previstos para serem entregues em 2034. São produtos que têm vida útil de 30 a 40 anos, ou seja, quando o nosso submarino de propulsão nuclear for entregue em 2035, ele operará até 2065. Isso se não houver nenhum tipo de repotencialização para aumentar a vida útil dele por mais 20 anos. Então, estamos falando de projetos estratégicos que estão sendo pensados há 20 anos e que vão ficar conosco pelo menos pelos próximos 50. Esses projetos foram pensados para serem reduzidos em carbono? Pensando num mundo de sustentabilidade? Não foram pensados para isso. E todos os futuros projetos e todos os novos meios que forem adquiridos, eles precisam desde já parar e pensar qual vai ser o impacto disso. Em termos de emissão, em termos do compromisso do Brasil de alcançar a neutralidade climática, a neutralidade em carbono em 2050. 2, em eficiência operacional. Porque, como bem disse a professora, a gente tem a OTAN, os países da OTAN, já trabalhando para fazer essa transição energética, mas muito focado, e isso é uma fala da Sherry Goodman, que foi a primeira secretária para questões ambientais do Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 1993, que ela assumiu essa posição, em que há uma preocupação não por conta de questões de emissão, mas uma preocupação para garantir vantagem operacional, para garantir mais agilidade, mais resiliência, mais letalidade para essas forças. Então, esse planejamento que hoje, essa transição energética que está sendo feita, é para tentar tornar essas forças mais fortes, para que elas sejam mais eficientes, para que elas não precisem depender de um combustível que no futuro vai se tornar mais escasso e mais caro e que em determinadas operações aponta uma vulnerabilidade no momento que a força precisa fazer um reabastecimento ou qualquer atividade relacionada com isso. Então, esse pensamento que hoje acontece em países da OTAN, ele está sendo planejado para tentar tornar essas forças mais capazes. E o que a gente está fazendo aqui no Brasil em termos de preparar a nossa base industrial de defesa para isso? Quais são os riscos para a nossa base industrial de defesa de ficar para trás nesse desenvolvimento tecnológico? Ou de, no futuro, sofrer embargos porque simplesmente os produtos que a gente está vendendo não fazem parte desse projeto de sustentabilidade. Ou seja, ela vai ser afetada tanto pelo seu risco tecnológico industrial, tanto como pelo risco comercial. Um outro ponto é a questão das disputas orçamentárias. Hoje, o orçamento do Ministério da Defesa já é o 5º maior orçamento na Esplanada. No dia 30 de setembro, o ministro da Defesa, José Múcio, estava fazendo uma apresentação na Câmara de Relações Exteriores do Senado, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Senado, falando justamente que o Ministério da Defesa precisava de mais recursos.
de mais orçamento, de mais previsibilidade, porque hoje 80% do orçamento do Ministério da Defesa é destinado para pessoal. Então, o pleito do ministro José Múcio era para que a gente tivesse mais orçamento para justamente conseguir investir em novos equipamentos, novas tecnologias, para investir na parte de investimento, né? Desculpa aí a dobradinha de palavras. E foi aprovada recentemente uma lei que vai destinar 30 bilhões para projetos de defesa. São 6 bilhões a cada 5 anos. Tanto nas palavras do José Múcio, no dia 30 de setembro, quanto nas palavras dos representantes da Marinha e do Exército Aeronáutica, que também estiveram na Comissão de Relações Exteriores para explicar os seus projetos, nenhum deles fala de destinação de orçamento para adaptação. Nenhum deles fala de destinação de orçamento para a sustentabilidade. Então, qual é o planejamento que tem sido feito dentro do setor de defesa para que tudo isso que a gente viu, todos esses impactos que vão ser causados dentro do setor de defesa, sejam mitigados? Hoje isso não há. E aí a gente tem, como bem falou também a professora, a possibilidade de conflitos por recursos naturais ou por qualquer outros conflitos que sejam causados pelas múltiplas ameaças, pela multiplicação de ameaças que a mudança do clima traz. Eu trouxe duas notícias aqui que são bastante polêmicas, porque virou quase que um mito a gente falar sobre a possibilidade de intervenção na Amazônia. E ainda que a nossa soberania hoje esteja muito mais afetada por questões internas, por questões relacionadas a crime organizado transnacional, não é de hoje e provavelmente não serão as últimas vezes que a gente vai ouvir outras pessoas, outras lideranças contestando de alguma forma a soberania brasileira na Amazônia, ou o fato da Amazônia ser brasileira, e ela já não é brasileira porque ela é compartilhada com os outros países da nossa fronteira. Mas a gente teve aqui, em 2019, o Macron dizendo que as queimadas na Amazônia era uma crise internacional e que o G7 deveria fazer discussão sobre o que está acontecendo. Nesse mesmo ano, a gente teve o Stephen Walt, que é um acadêmico muito respeitado nas relações internacionais, publicando um artigo na Foreign Policy dizendo que, a qualquer momento, a gente pode ver algum tipo de intervenção sendo causada na Amazônia por conta de questões relacionadas à mudança do clima. Mais recentemente, saindo do Brasil, a gente viu o Donald Trump pressionando a Ucrânia para apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia, e um dos objetivos era acessar os minerais críticos e estratégicos da Ucrânia. E a gente tem aí também uma nova faceta aí da geopolítica, que é o derretimento das calotas polares no Ártico, abrindo novos caminhos, novas rotas de navegação, e que isso também pode gerar possíveis conflitos. Então, as Forças Armadas também precisam se preparar, para além de todas as atividades subsidiárias, para as suas atividades principais, para a sua atividade principal, para a sua missão principal, que é defender o nosso país. Como que a gente tem olhado para isso? Então, quando a gente olha para a Política Nacional de Defesa, para a Estratégia Nacional de Defesa, para o Livro Branco de Defesa, o que esses documentos estão dizendo sobre a relação entre mudança do clima e defesa? Hoje, nada. Quando a gente olha para as últimas versões que foram apresentadas em 2024, no Congresso Nacional, não há em nenhum desses documentos nenhum plano para pensar como que o setor de defesa vai se preparar para a mudança do clima. Durante muitos anos, o Congresso recebia essas versões dos documentos, isso aconteceu em 2016, isso aconteceu em 2020, e não fazia nada com os documentos que eram recebidos, e que ele tem um papel de apreciar, faz parte do papel do Congresso olhar para as diferentes políticas públicas que impactam o nosso país. A política de defesa ficou totalmente à mercê nesses últimos anos. Esse ano, depois de muitos anos, pela primeira vez, a Comissão Mista de Assuntos de Inteligência, eu não vou aqui entrar no mérito se deveria ser ela ou não a avaliar esse tipo de documento, apesar de eu achar que não, mas ela fez um relatório detalhado olhando para os 3 documentos de defesa. E nesse relatório, eles constatam a ausência de objetivos mais claros e detalhados sobre a integração das mudanças climáticas com a defesa nacional, a ausência de informações detalhadas sobre como as Forças Armadas estão preparadas para lidar com os desafios climáticos, como a mitigação dos impactos em suas operações e a adaptação de sua infraestrutura a eventos extremos, e recomendam que a Defesa Nacional incorpore de forma mais substancial as considerações sobre as mudanças climáticas em seus documentos estratégicos,
que realize análises abrangentes sobre como as mudanças climáticas vão afetar os interesses de segurança nacional e que destaquem a relação entre política nacional de defesa e a política nacional sobre mudança do clima. Ou seja, a gente já tem aí uma iniciativa do Congresso olhando para esses documentos de forma estratégica e pensando o que o Ministério da Defesa vai fazer sobre esses impactos que certamente irão ser causados ao setor de defesa. Como que nós vamos nos preparar? E esse relatório, ele pede isso. E a partir do ano que vem, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas vão entrar num novo ciclo de revisão dos 3 documentos de defesa. Então, há aí uma oportunidade, eu acho que eventos como esse, Rubens, e tantos outros eventos que o próprio Centro de Soberania e Clima vem fazendo, são oportunidades para a gente tentar engajar o setor de defesa, tentar engajar o Ministério da Defesa para mostrar como isso é estratégico para o nosso país. E aqui eu queria destacar, e para finalizar a apresentação, esse ponto que a SECAI traz sobre a relação entre política nacional de defesa e política nacional sobre a mudança do clima, e aí um pouco sobre a sua fala, Pablo, sobre militarização. O que eu acho que a gente precisa é pensar em climatização. Mudança do clima não é um assunto que corresponde a apenas um ministério. É um tema que é transversal. Diferentes pastas vão ser afetadas, diferentes pastas terão que ser envolvidas. Então, o que a gente precisa fazer é uma climatização das políticas públicas, é climatizar a política de defesa, que a defesa também entenda qual é o seu papel e qual é a sua contribuição, considerando que o Ministério da Defesa é um ente que precisa também estabelecer políticas públicas e que precisa também dar a sua contribuição para os esforços de enfrentamento dos impactos que a mudança do clima traz. Então, mais do que a gente pensar, eu acho que a gente tem que mudar a chave. Em vez de a gente pensar em militarização, como que a gente faz para pensar em climatização das políticas públicas e trazer esse tema para dentro do Ministério da Defesa, entendendo o seu papel nesse esforço. E aí eu volto lá para o slide que eu apresentei anteriormente, mostrando quais são esses 9 vetores, né? E eu acho que aqui depois eu fiquei refletindo, tem um ponto muito interessante que a gente pode pensar sobre o papel do setor de defesa, que é sobre desenvolvimento tecnológico. A gente tem aí na história uma série de exemplos de desenvolvimentos tecnológicos que foram feitos dentro do setor militar e que acabaram transbordando para o setor civil. Então, o setor de defesa ele também tem um papel nessa contribuição para o desenvolvimento nacional em termos de inovação tecnológica. Quando a gente for parar para pensar no desenvolvimento do reator para o submarino nuclear, hoje o que está sendo discutido são a existência de microreatores para que sejam empregados para geração de energia. Esse futuro projeto do reator do submarino nuclear, ele também pode ter um desdobramento para esse tipo de atividade. Então, é algo também, uma contribuição também que o setor de defesa pode dar para o esforço nacional de enfrentamento dos impactos da mudança do clima. E, por fim, qual será o custo de não fazer nada? O custo pode ser muito grande para o setor de defesa em particular, mas para o país como um todo. Obrigada. Primeiramente, bom dia, gente. Eu vou vendo, escutando, eu acho que tudo é importante, assim, principalmente coisas mais factuais, assim, leis e ações específicas, eu acho que é muito importante a gente anotar e a gente falar de cada uma delas. Eu acho que quando a gente fala sobre defesa, o clima ele não é mais um fator externo. Ele é um elemento que remodela as ações da doutrina militar. Então, as operações, elas precisam ser planejadas para um ambiente um ambiente estável que precisa prever esses desastres climáticos, mais como regra, não como exceção. Então, é preciso a gente inserir, primeiramente, que há uma alteração de cronograma, há uma alteração de custos, de despesas no setor militar. Então, no momento que há essa mudança, é preciso verificar o que estamos fazendo de errado. O que precisamos mudar? Por que isso está mudando? Os desastres climáticos, eles estão virando uma principal motivo de acionamento das Forças Armadas do Brasil, principalmente no Brasil. Então, quando você falou sobre as instalações, eu pensei muito nas costeiras, nas instalações costeiras, na Amazônia.
em essas áreas de vulnerabilidade hídrica. Então, isso altera o consumo de combustível, desgaste de equipamentos e saúde das tropas. Eu acho que um dos principais tópicos que nunca é quase citado é a saúde dessas tropas. Então, realmente, o levantamento que você trouxe, isso é realmente o papel deles? E aí que eu trago mais esse questionamento. Pode ser que nunca foi pensado como um papel deles, mas está virando. No momento que está virando, é preciso incluir esse debate. É preciso incluir métodos oficiais de métrica da emissão de carbono, é preciso incluir dados e documentos mais transparentes que a gente possa estudar e expor essas pesquisas. Eu acho que quando você falou que não há zerado do desmatamento sem envolver as Forças Armadas, e não há um andamento das atividades sem envolver eles. E realmente, no momento que a gente aciona as Forças Armadas, é preciso que eles tenham conhecimento do que eles estão lidando. Então, no momento que não temos dados oficiais, no momento que não temos métricas oficiais, como podemos trabalhar isso? Quando a gente tem o dado de 5,5% das emissões militares, emissões de carbono do setor militar, que é equivalente como se fosse o quarto país mais emissor, isso é um dado voluntário. Isso realmente é verdade, porque são dos dois principais cientistas que fizeram essa fórmula. Eu estudei essa fórmula e é surreal como não temos esses dados dos países. É surreal como temos que calcular voluntariamente esses dados. Não podemos incluir em pesquisas que possam reivindicar ou cobrar as forças militares nesse quesito. Então, eu acho que no momento que há gasto e custos para as Forças Armadas, em função de desastres climáticos, há a necessidade de incluir o debate sobre criar ou adaptar uma métrica oficial para essa pegada de carbono das operações militares, porque no momento que isso afeta um setor, é preciso saber que doutrinas temos que trabalhar para diminuir os impactos no setor militar, que é o que estamos conversando. Eu acho que quando a gente também... Você falou uma coisa muito importante sobre quando há uma mudança de logística, há uma necessidade de mudança. Talvez, quando a gente está falando sobre a saúde das tropas e o principal futuro que isso pode nos aguardar, a gente tem muito esse medo de, ok, como vamos cobrar eles? Quem somos nós para cobrar eles? Eu acho que, principalmente, o principal espaço de estudo que estudantes e professores, quando eu comecei esse diálogo com meus professores, eu acho que foi uma coisa no sentido de como é que você vai fazer isso? Então, quando eu comecei a pesquisa, eu não comecei a pesquisa tentando saber como é que eu ia obrigar os países a criarem relatórios transparentes sobre a pegada de carbono das operações militares, mas como a falta da análise traz a falta de informação. E essa falta de informação traz um certo esquecimento que isso existe. Poucas pessoas sabem que o setor militar é muito significativo na emissão de carbono e também nessas operações que estão incluídas esses desastres climáticos no Rio Grande do Sul. E aí que começa o questionamento. Talvez não necessariamente o setor militar veja, em questão dos desastres climáticos, talvez o setor militar não veja necessariamente como uma preocupação em questão de segurança das tropas, mas eu acho que quando você falou sobre a efetividade das operações que são de interesse do Estado, questão da OTAN, por exemplo, eu acho que isso pode virar a chave. No momento que você tem um problema na efetividade dessas operações que também estão acontecendo em razão de desastres climáticos, a gente tem o interesse do Estado em saber o porquê que isso está acontecendo. Então, no momento que a gente coloca o interesse do Estado na efetividade dessas operações,
a gente precisa começar a ter um interesse em por que não existe essa métrica. Então, eu acho que tudo, a gente não volta simplesmente a como cobrar os países, mas a gente precisa, acho que, expor, primeiro, como isso acontece, como é feita essa métrica e a cobrança de uma métrica oficial. Porque no momento que eu acho que a professora Rita falou muito bem, na questão que temos o público envolvido. Quem vai cobrar isso não são só estudantes e professores. O público ele precisa estar ciente do que está acontecendo. No momento que tem uma ciência, no momento que tem dados publicados, e isso com medo, claro, porque tem uma certa tendência a greenwashing da área militar. Quando você pede os documentos, quando você possivelmente vai cobrar documentos oficiais, você tem esse risco de greenwashing militar. Então, eu acho que se for na metodologia de você ter essa climatização das políticas públicas, no quesito de não necessariamente questão só da segurança, mas também na questão de custos e gastos do setor militar, é preciso revisar essas políticas e é preciso incluir essas políticas e cobrar metodologias que possam ser expostas e possam ser cobradas, que isso leve a ser um assunto comentado na COP30 e em outras conferências do clima. E que seja, claro, se for maior força e eficiência que eles querem, que isso seja um amparo para que essas políticas elas sejam postas e efetivadas. Então, eu queria ir para as possíveis perguntas, assim, os questionamentos. Por exemplo, existe uma estimativa mínima de quanto custaria adaptar as infraestruturas militares ao clima? E se existe, como isso compete com outras prioridades orçamentárias da defesa? Se a gente quer incluir isso, como a gente pode entender como funcionariam as prioridades orçamentárias do setor de defesa? E como você avalia a velocidade da avaliação doutrinária das Forças Armadas frente ao ritmo das mudanças climáticas? Eu acho que é muito importante quando a gente pesquisa esse cronograma do que temos até agora. Como ela falou, desde o protocolo de Kyoto, nunca tivemos um avanço significativo. Então, a gente está respondendo ou ainda reagindo? Esse é meu questionamento. Agora vamos ter uma rodada, 2 perguntas por rodada. Por favor, meu querido. Ixi, não tá aqui. Espera. Bom dia, meu nome é Rubens, prazer, sou daqui mesmo. Queria primeiro agradecer a palestra da querida amiga, minha veterana Mariana, e também da Lissar pelas suas palavras. Eu tenho, na verdade, tenho uma pergunta, né, obviamente para as duas, e a segunda é quase que um desabafo, não sei te explicar muito. Mas a primeira pergunta é a seguinte: eu fui hoje, esse ano, no início desse ano, palestrar em Santa Maria, né, que foi também muito afetado pelas enchentes do ano passado, e eles estão criando uma unidade de defesa civil dentro do Exército de Santa Maria, né, o que é uma coisa que, enfim, responde a uma necessidade, né, eles estão sendo acionados e eles têm que responder porque, primeiro, é uma ordem, depois, se eles não fizerem, morre gente, né, mais gente, na verdade. Né? Mas existe também uma questão política, né, de que transferir, né, na falta de uma política pública estadual, de quem é a responsabilidade, se transfere para o federal, né, transfere o problema e você transfere o recurso, né, você não usa o seu recurso do Estado para esses fins. Só que, de outro lado, né, isso é necessário fazer, porque senão morre gente e todos nós não queremos que as pessoas morram e tudo mais, só que agora isso também quebra totalmente o pacto federativo que a gente tem no Brasil, né? Então a gente começa a ver cada vez mais as forças militares federais atuando em ações que não deveriam ser delas, né? E qual é o papel jurídico e constitucional disso, né? Qual é a reação? E eu não vejo nenhum desse tipo de debate em nenhum lugar, né? Eu não falo dentro do Exército, não vejo isso dentro da Marinha, da Força Aérea, não vejo isso no MD, em nenhum lugar da presidência, né? E muito menos dos estados, que, pelo contrário, isso não é uma não preocupação deles.
Queria saber a opinião de vocês, se vocês estão vendo esse debate em algum lugar. E o segundo é a questão, vocês falaram muito do incluir esse debate nos congressos internacionais, né? De quem veio da COP30, né, e escapou do fogo da COP30, você falou que houve alguns eventos no side events, né, paralelos. Eu achei 2, tá? Fui nos 2. E a percepção que eu tive lá foi muito, não quero falar negativa, mas eu saí um pouco pessimista, porque se aqui no Brasil a gente tem uma resistência muito grande do setor acadêmico em estudar coisas militares, que é por questões históricas e por preconceitos, é confundido com várias outras coisas, umas questões autoritárias que não tem nada a ver, né? Você estudar defesa é um dever de todo mundo da sociedade. Isso ficou muito claro, inclusive, na academia internacional lá. Então, acadêmicos internacionais falando sobre defesa e reclamando que tinham militares do Exército Brasileiro fazendo a segurança do lado de fora da COP. Né? Eu vi isso, né? A palestrante falou isso. E enfim, né? Eu achei um absurdo e tudo mais. Mas eu vejo que existe, inclusive do lado acadêmico, essa resistência. E se por um lado a Sherry Goodman, que você citou, Mariana, ela deixa muito claro que o grande obstrutor de colocar questões militares nos acordos de clima foi os Estados Unidos, para evitar, porque tinha a percepção que ia impactar a prontidão. Hoje em dia os Estados Unidos não está mais no Acordo de Paris, né? Mas ainda assim não avança, mesmo porque tem questões de conflito internacional. Quem seria o ator para botar isso em pauta? Né? Então, se nem a academia está colocando, pelo contrário, existe resistência, inclusive de grande parte da academia, de fazer isso, quem é que vai colocar isso em pauta? Tá? Então, essa é a minha pergunta / desabafo. Obrigado. Bom, primeiro alguns comentários sobre o que a Alissar estava falando. Eu acho importante a gente destacar que as Forças Armadas, elas já vêm historicamente tendo uma série de ações relacionadas à preservação ambiental. Quando for olhar lá o próprio livro verde de defesa, que foi publicado em 2016, você consegue ver ali uma série de atividades conduzidas por Marinha, Exército e Aeronáutica nesse campo, né? Tentando mitigar os efeitos que a atividade militar teria no meio ambiente. O que as Forças Armadas não fazem muito bem é publicizar o que eles vêm fazendo já historicamente. Então, em 2023, o Centro Soberania e Clima fez um evento para discutir política e estratégia de defesa e mudança do clima, e naquele evento a gente resolveu, e eu acho que isso talvez seja uma falha aqui desse evento, Rubens, trazer militares para falar o que eles estavam fazendo. E há 2 semanas há um mês eu participei de um evento na PUC-Rio, que também estava falando sobre mudança do clima e Forças Armadas, e não havia um militar sentado para falar sobre qual era a sua perspectiva a partir do olhar do militar. E essa perspectiva ela precisa ser incluída, e a gente não está incluindo. E aí eu não vou me colocar nisso, porque o Centro Soberania e Clima ele tem como missão trazer diferentes atores para o debate. Então, se vocês forem olhar lá os eventos que a gente sempre tem a preocupação de ter um representante, se vai falar de defesa e Forças Armadas, um representante das Forças Armadas, um representante da sociedade civil, um representante da academia, sempre trazer esses múltiplos olhares, porque é a nossa percepção também que hoje falta no Brasil um debate mais crítico. A gente tem que se soltar de determinadas amarras dessa polarização, amarras de ideologias, para conseguir pensar que, às vezes, olhares diferentes, olhares opostos dos nossos, podem sim fazer com que a gente avance em perspectivas que a gente não tinha pensado. Então, acho que um dos pontos principais é esse. A gente precisa trazer mais os militares para poder conversar e apresentar quais são as suas perspectivas e o que tem sido feito. Para ouvir crítica, para ouvir também, nossa, eu não tinha pensado sobre esse ponto. Então, acho que isso é uma coisa importante. Mas no evento lá que a gente fez em 2023, quando a gente chamou um representante da Marinha, do Exército da Aeronáutica e da Força Aérea, eles fizeram lá um detalhamento sobre tudo que estava sendo conduzido em cada uma das forças. E as pessoas que estavam presentes no evento ficaram todas boquiabertas, falando, mas a gente não sabe que essas ações estão sendo feitas. Então, uma das críticas principais ali falta comunicação. Falta comunicação com a sociedade do que já tem sido feito.
para além de eu achar que falta comunicação das Forças Armadas do que elas já vêm fazendo historicamente, eu acho que falta também um papel de coordenação do próprio Ministério da Defesa. Então, quando a gente vai olhar lá que o Exército está fazendo uma transformação e está querendo fazer com que 25% das suas organizações militares tenham como base de energia a energia fotovoltaica, isso é uma iniciativa muito interessante, mas isso talvez devesse fazer parte de uma iniciativa conduzida pelo Ministério da Defesa, para todas as forças. Então, com esse papel motivador, também um papel de distribuição de orçamento, mas assim, de um plano para o setor de defesa, e não deixar com que cada uma das forças tenha o seu plano individualmente, porque isso pode, inclusive, ser ineficiente em termos de orçamento. Ineficiente porque, às vezes, a iniciativa de um pode contribuir para a iniciativa do outro. Então, eu acho que sobre o seu comentário inicial, já há muito a ser feito, a gente precisa publicizar o que tem sido feito, mas o Ministério da Defesa também precisa assumir esse seu papel de coordenador das atividades de defesa, e isso passa por uma discussão que já vem acontecendo há muito tempo. O Ministério da Defesa é um ministério novo, mas que precisa ter o seu papel de coordenador das atividades de defesa fortalecido. Esse é um ponto. Sobre estimativa mínima, eu acho que hoje aqui, pelo menos eu nunca me deparei com nenhum estudo sendo feito por qualquer uma das forças ou pelo próprio Ministério da Defesa sobre qual é a pegada de carbono do setor. Obviamente que esse processo de transição energética, que já vem sendo feito, como eu dou o exemplo lá das usinas fotovoltaicas, do Exército, ele obviamente que ele vai contribuir com outras prioridades. Então, isso faz parte de um planejamento de força, de um planejamento do setor de defesa. Então, se eu vou fazer isso, da onde eu vou tirar recurso, considerando que hoje a gente já tem uma disputa por recursos dentro do próprio Ministério da Defesa, considerando os demais orçamentos. Então, certamente o planejamento ele vai contribuir para que isso seja feito e para que você consiga estabelecer diferentes prioridades eu acho que isso é talvez um dos argumentos mais potentes quando a gente olha para países da OTAN, que a ideia da transição energética é que ela não comprometa a eficiência operacional das forças. Então, se você fizer uma transição energética e nesse caminho você perceber que a eficiência operacional ela vai ser comprometida, ela não vai ser feita. O secretário-geral da OTAN, ele falava precisamos de forças verdes, mas mais importante do que isso, precisamos de forças fortes. Então, a transição ela não pode comprometer a eficácia operacional das forças e se ela comprometer, ela não vai sair do papel. Então, acho que esse é um ponto importante. Velocidade de avaliação frente ao ritmo das mudanças climáticas. De novo, já há uma série de iniciativas sendo conduzidas por cada uma das forças. Eu continuo achando que falta a coordenação do Ministério da Defesa. Então, o Exército, eu falo um pouco mais de Exército, porque eu tenho olhado mais como pesquisadora para o Exército. O Exército montou em 2014, tem uma brigada em Santa Catarina que é vocacionada para apoio à defesa civil, a 14 Brigada Motorizada de Infantaria, em Florianópolis, que já é vocacionada para esse tipo de atividade. Há um plano no Exército para que cada um dos comandos militares de área tenham brigadas vocacionadas para isso. Eu confesso que eu não sei se esse plano já saiu do papel, mas eu acho que isso será uma tendência de você ter essa especialização, porque você tem uma demanda maior para esse tipo de atividade. De novo, eu acho que isso deveria fazer parte de um plano maior e, inclusive, um plano conjunto entre as diferentes forças, porque, como a gente olhou lá no Rio Grande do Sul, a gente não teve atuação apenas do Exército, a gente teve atuação do Exército, a gente teve atuação da Marinha, a gente teve atuação da Força Aérea, então há um esforço conjunto e se você planeja conjuntamente, você tem um emprego de meios muito mais eficiente do que se você planejasse individualmente, e aí também pensando num esforço que é conjunto, mas que também é interagências, porque você vai ter um envolvimento, afinal de contas, as Forças Armadas estão atuando em apoio à defesa civil. Deveriam estar atuando um órgão maior, então elas precisam ter essa coordenação com os outros órgãos. Rubens, sobre transferência de responsabilidade. De fato, o que a gente vem vendo é uma transferência de responsabilidade. Quando o Estado, as diferentes agências do Estado falham, elas acabam recorrendo às Forças Armadas. Isso não é uma prerrogativa brasileira. Isso tem acontecido em diferentes países do mundo, seja em questões de mudança do clima, seja quando a gente pensa até mesmo na resposta à pandemia de Covid-19, em que diversas Forças Armadas do mundo foram empregadas nos esforços para a Covid-19.
O fato é que a gente precisava pensar no fortalecimento das outras agências que precisam responder a esse tipo de atividade. Você não vai conseguir pensar isso se não for a partir de um plano nacional. E aí eu acho que um ponto que eu tenho defendido, a gente tem um comitê interministerial sobre mudança do clima, que foi reativado no ano passado. Esse comitê interministerial sobre mudança do clima, eu até anotei aqui, porque eu não sou boa de memória, quais são as atividades que ele tem que fazer. Diretrizes para ações do governo nas políticas relacionadas à mudança do clima. Deliberar sobre as estratégias do país para elaboração, implementação, financiamento, monitoramento, avaliação e atualização das políticas e ações relacionadas à mudança do clima. Esse comitê interministerial ele sofreu uma emenda no final do ano passado, um ajuste em junho, na verdade, imediatamente após os eventos no Rio Grande do Sul, e ele é composto por 23 ministérios que deveriam estar pensando isso nesse escopo do comitê. O Ministério da Defesa não faz parte desse comitê interministerial. Quando a gente fala de um comitê interministerial composto por 23 ministérios, não é um comitê, não é um petit comitê, só aqueles ministérios mais afetos ao tema. É um comitê que envolve quase todas as pastas do governo federal. E o Ministério da Defesa, que é um dos ministérios que tem sido acionado corriqueiramente, não faz parte disso. Ah, mas é porque o Ministério da Defesa não tem que estar participando desse tipo de deliberação. Desculpa, tem. Porque faz política pública, faz parte do governo, faz política pública de Estado. Então, como é que você vai isolar um ministério de um comitê que está justamente discutindo ações do governo nas políticas relacionadas à mudança do clima, que está sendo diretamente afetado por isso? Então, ele deveria fazer parte, inclusive, para dizer, olha só, isso é uma missão subsidiária e no momento em que você está empregando, que eu estou empregando as minhas Forças Armadas para esse tipo de missão subsidiária, eu estou deixando de treinar, eu estou deixando de preparar, eu estou deixando de empregar para as outras missões do Ministério da Defesa. Então, como é que a gente resolve isso? Olha, o meu orçamento que eu deveria estar destinando para investimentos lá para o meu submarino de propulsão nuclear, na verdade eu estou destinando para o meu blindado Guarani, que vai estar lá atuando na missão de resgate no Rio Grande do Sul. E agora eu vou ter outros ciclos de manutenção e isso está sendo afetado, eu não tenho orçamento para isso. Então, o Ministério da Defesa ele também tem que fazer parte desse processo de deliberação para que ele consiga também participar desse planejamento e dizer, isso não é responsabilidade, como é que eu vou apoiar, mas no meu papel de apoiar e não no meu papel de assumir a responsabilidade quando as outras agências do Estado não estão atuando. Sobre o seu desabafo lá da COP30. Eu não sei quem é que vai avançar essa agenda. Talvez o Brasil seja um país para avançar essa agenda, porque nós somos uma potência ambiental. Nós somos uma potência, nós temos nós já sofremos tanto com os olhares do mundo sobre o que a gente faz e o que a gente deixa de fazer em relação à Amazônia, e a nossa pegada de carbono em relação ao setor de defesa, comparado com esses outros países, é tão pequena, talvez seja a hora de a gente virar esse jogo e falar, olha só, vocês estão aí, a gente está sofrendo escrutínio por conta do nosso desmatamento na região, mas e qual é a responsabilidade desses outros países? Então, será que não é a hora dos países do sul global, que têm menos responsabilidade nos setores de defesa, que não estão envolvidos em conflito, se unirem, como já se uniram em tantos outros exemplos? O Tratado de Proibição de Armas Nucleares, ele é um tratado que ele é motivado por países do sul global que são contrários à ordem e ao status quo nuclear. Será que talvez não seja a hora também desses países do sul global se unirem para conseguir fazer uma pressão? Porque não vai partir, não é nem dos Estados Unidos, é de nenhum dos países da OTAN. Porque isso vai afetar o planejamento estratégico operacional desses países. Então, provavelmente não virá desses. Talvez seja o momento dos países do sul global pressionarem, como pressionaram agora em relação, como a Colômbia aí se liderou aí o processo de precisamos discutir o mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis. Então, talvez a gente tenha que encontrar quem são essas lideranças que estejam dispostas a se unir com outras lideranças e mostrar a força precisamos trazer esse debate sobre a mesa, tirar o foco sobre o que o Brasil está fazendo em relação à sua floresta e passar o foco para, olha só, qual é o impacto das forças de defesa de vocês nesse debate e como é que a gente faz para também tratar sobre isso. Se vai ser possível ou não vai ser possível, é um exercício de futurologia. Acho que por hora. Mais 2 perguntas? Posso ir? Tá, não, obrigado, Mariana. Incrível a sua palestra. Uma potência e uma capacidade de articular tudo.
não tem como nenhum de nós aqui presente não ser convencido do senso de urgência, né, de se pensar as mudanças climáticas à luz da questão da defesa e da segurança. E aí eu queria fazer uma pergunta muito relacionada à sua ideia na criação do Centro Soberania e Clima, uma vez que eu acho que a sua provocação final sobre a importância do Sul geopolítico, dos países em desenvolvimento, de liderarem uma discussão a respeito da transição energética no âmbito militar, talvez seja um pouco em decorrência de uma concepção de soberania que é muito além daquela definição westphaliana clássica de uma soberania protegida, né? Mas talvez, e eu queria saber de você, a atualização do conceito de soberania à luz desses desafios seja um caminho interessante, e eu não sei se é exatamente essa uma das propostas do Centro Soberania e Clima, porque você pontuou dois desafios fundamentais que as Forças Armadas têm um papel imprescindível para a defesa do Brasil, que é crimes transnacionais e mudanças climáticas, e eventos extremos, né? E quando a gente olha o orçamento, né, e olha inclusive o aumento, que os gráficos que você trouxe, o orçamento da defesa é muito alto se a gente for pensar comparativamente com vários outros ministérios, certo? E aí você aponta, né, com muita precisão que a maior parte é com o pessoal, né? Ou seja, não é um problema de falta de dinheiro, é um problema de reformular talvez a própria concepção de soberania, né, e dessas estratégias, né? Eu estou vendo que o Rubens já reage negativamente, que isso não é... Ah, tá, desculpa, a minha pergunta... Desculpa. Tá. Então, outro gráfico que me chama a atenção é o aumento que tem a Europa em relação ao resto do mundo por conta da guerra da Ucrânia, enquanto que as Américas continuam no mesmo patamar, ou seja, já demonstra um sinal muito claro desse seu argumento que eu achei muito intrigante sobre a importância dos países que não entram em conflitos de liderarem essa agenda, né? Então eu queria saber, queria que você desenvolvesse um pouquinho mais esse ponto à luz da ideia do Centro Soberania e Clima, que eu acho que é uma iniciativa também muito importante. Bom dia, ou boa tarde já, Mariana. Faço das palavras de Pablo as minhas. Parabéns pela palestra. Você realmente consegue convencer todo mundo do seu argumento. Minha questão é mais sobre a prática, pensando a atuação da defesa em relação à política pública. Eu acho que a questão do orçamento é uma questão imperativa e é uma briga que você vai ter entre todos os ministérios, todas as instituições públicas. Não temos orçamento. Não é só da defesa esse argumento, mas aquém disso, na sua visão, quando a gente vai pensar na questão prática, o que a gente tem que pensar primeiro para a atuação da defesa em relação à adaptação? Você falou um pouco sobre a questão do Ministério, da coordenação do Ministério da Defesa, né, que está faltando isso entre todas as forças. Seria esse o primeiro passo ou tem alguma coisa mais prática que a gente pode estar pensando em relação à construção de política pública de defesa do clima? Muito obrigada, Ana. Assim, muito impressionada. Eu e Pablo ficamos aqui atrapalhando, conversando o tempo inteiro, conversa paralela, por tanto que você nos fez pensar. Teria muitas coisas para falar, mas eu vou fazer uma pergunta muito rápida, que eu sei que o tempo está curto, porque eu fiquei muito interessada em muito do que você falou e fiquei pensando como poderia ser um estudo desse comparativo, né? Porque você tem um desenho muito claro, muito aprofundado, né, da condição do Brasil, né, em relação, enfim, a todos os aspectos que você trouxe aqui. E comparativamente, assim, você tem alguma ideia em relação a outros países? Há alguma preocupação, né, em outros países em se colocar no papel das Forças Armadas, né, uma condição, enfim, né, um orçamento separado, uma estrutura, uma logística, como em outros lugares. Esse é um problema global, né, das Forças Armadas no mundo inteiro, que tem que
se repensar, né, em relação às mudanças climáticas? É uma pergunta muito ingênua mesmo, porque você só me fez aqui pensar, refletir, querer mais ainda. Meus parabéns, eu estou muito, muito contente de ter assistido sua palestra hoje. Obrigada. Pronto, por favor. Obrigada pelas perguntas. Desculpa, você não falou o seu nome. Desculpa, não. Bom, começando com a pergunta do Pablo, né? Quando o Centro Soberania e Clima foi criado, isso foi ali no final de 2020, é uma iniciativa do ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, junto com o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Sérgio Etchegóin, e um ambientalista muito famoso, muito renomado no Brasil, que é o Marcelo Furtado, e que hoje é o presidente do braço socioambiental da Itaúsa. E eles criam o Centro Soberania e Clima entendendo duas coisas. A primeira é que era necessário discutir a questão climática a partir de uma visão do Brasil e de como isso vai uma proposta brasileira para problemas brasileiros e para problemas que vão afetar os brasileiros. Então, não importar soluções e não ser influenciado por decisões que venham de fora do Brasil. Então, ter esse olhar sobre, e algo que o Rubens até mencionou na fala dele de abertura aqui do evento. A segunda é que era necessário ter um lugar que conseguisse reunir diferentes atores para debater, entendendo que a gente, num país, vai ter múltiplos interesses. A Foz do Amazonas está aí para provar isso, né? Como que você faz a coordenação de interesses de diferentes setores do Estado numa disputa do que é mais importante, qual deve ser a prioridade. Então, que não seria possível a gente discutir qualquer coisa relacionada à mudança do clima sem que a gente trouxesse para a mesa de discussão todos esses atores, tentando resgatar debates críticos. Para a gente ter debates críticos, a gente precisa ouvir opiniões divergentes e interesses divergentes para que a gente consiga alcançar uma solução que seja mais interessante para o país e para a sua população, ao fim e ao cabo. Então, a ideia do Centro Soberania e Clima, ela parte dessa. E também da visão de que como é que a gente vai enfrentar a mudança do clima sem incluir nesse debate um setor que é muito importante, que é o setor de defesa. Então, todo o nosso trabalho, desde quando o centro foi criado ali no final de 2020, é justamente de promover esses debates plurais, mas também trazer essa reflexão sobre qual seria o impacto, qual é o papel do setor de defesa nesse debate. Então, a ideia do soberania é porque o primeiro princípio constitucional da nossa Constituição é a soberania. E aí o nosso entendimento de soberania é que a soberania não se faz apenas com forças armadas, não se resume apenas a defender as nossas fronteiras. Soberania é a capacidade do Estado de conseguir fazer valer as suas intenções, as suas políticas públicas, tendo como objetivo final cidadania, dignidade da população humana, movimento nacional. Então, essa é a concepção, é o que vem dentro do Centro Soberania e Clima. Esse é o nosso pensamento de ter uma visão brasileira para os problemas brasileiros, entendendo que a cooperação internacional ela é importante, porque algumas das soluções não virão somente para o Brasil, mas que essas soluções precisam ser construídas a partir do nosso olhar e do nosso entendimento de como a gente vem sendo afetado por isso. Respondi? Poliana, né? Qual seriam, né, essas políticas públicas para que a gente pudesse avançar? Eu acho que a coordenação do Ministério da Defesa é uma das principais, para que a gente não tenha iniciativas que sejam de cada uma das forças sem uma coordenação maior. E aí, trazer todas as forças para a conversa para poder entender quais são as vulnerabilidades, como que já estão sendo impactados, como que vai ser a questão do orçamento, mas também trazer para a conversa os outros setores do governo para poder entender como que essa política pública dentro do Ministério da Defesa está encaixada com uma política nacional maior para enfrentamento da mudança do clima, entendendo que isso é um tema transversal e que o Centro Soberano e Clima, que o Ministério da Defesa, ele precisa ter as suas políticas coordenadas num plano nacional. A gente precisa partir de um plano nacional para, a partir desse plano nacional, pensar como cada um dos setores precisa trabalhar para atingir esse plano nacional. E aí essa coordenação ela é primordial. Mas eu acho que o principal é as diferentes lideranças do Ministério da Defesa e das Forças Armadas fazerem uma análise de como que as suas forças, como que a sua atuação está vulnerável, quais são os riscos, para aí pensar quais são as ações que precisam ser
feitas em termos de planejamento, em termos de políticas, em termos de estratégia, para que eles consigam se organizar e planejar para a força de hoje e a força do futuro. Porque a gente combate, a gente atende. O Ministério da Defesa ele é empregado, as Forças Armadas são empregadas com o que a gente tem hoje. E a gente planeja para o futuro. Para você pensar o que você tem hoje, você vai para a ação com os meios disponíveis. Então, planejar com esses meios disponíveis, mas também pensar no futuro para pensar quais são os próximos meios, quais são os planejamentos que a gente tem que fazer para tentar operar de forma melhor e mais eficiente no futuro. Respondi? Ana Paula, né, sobre quais os países, né? O que a gente tem, especialmente em liderança nesse assunto, vem dos países da OTAN. Então, o próprio Estados Unidos, mesmo com a questão do governo Trump, tem uma liderança dentro lá, pensando nessa questão da vantagem operacional. No governo anterior, existiam diferentes organizações dentro do Departamento de Defesa pensando questões climáticas. Algumas dessas organizações foram desfeitas, mas isso não significa que eles não estejam ainda planejando para essa transição energética, justamente para não perder em vantagem comparativa e vantagem operacional. O Reino Unido, como a professora mencionou, também tem uma série de estudos, uma série de avanços, tem uma unidade dentro do Ministério da Defesa. A gente teve a oportunidade de fazer um evento com o Richard Nudge, no Centro Soberania e Clima. A gente fez uma colaboração com a Universidade de Loughborough, no Reino Unido, num programa que era Clima, Sustentabilidade e Defesa. Então, tivemos vários representantes do Reino Unido falando sobre quais são as medidas e quais são as ações que têm sido feitas tanto dentro do Departamento de Defesa, quanto na academia, quanto na parte industrial, né, de indústria de defesa. Foi bastante interessante. E um outro desdobramento que a gente também tem acompanhado é na Espanha. Então, o Centro de Estudos Estratégicos da Espanha, eu posso até depois compartilhar, eles têm uma publicação que eles lançaram em 2023 que fala justamente sobre quais são os impactos da mudança do clima na operacionalidade das Forças Armadas. É um livrinho pequenininho, mas é bem interessante. Eu reli ele quando estava preparando a minha apresentação aqui. É claro que todos os outros países, por exemplo, da América do Sul, têm algumas ações, não sei quão coordenados eles estão. O Departamento de Defesa, por meio da National Defense University dos Estados Unidos, tinha um programa no William Perry Center, que fica vinculado à NDU, que era sobre mudança do clima e os impactos na defesa e na segurança. E eles reuniam nesse programa, tiveram 3 turmas apenas desse curso, e ele foi finalizado esse ano, que reuniam todos os países das Américas para debater como que a mudança do clima impactava esses diferentes países e como que os setores de defesa e segurança desses países estavam atuando. Ali a gente conseguiu entender um pouco mais sobre as políticas que estavam sendo feitas. Eu tive a oportunidade de participar de um desses cursos. É uma pena que ele tenha acabado, porque era muito interessante, mas o que a gente percebe também é que todos esses nossos países aqui do nosso entorno, né, do Atlântico, da América do Sul, também ainda estão engatinhando nessa elaboração de políticas para os setores de defesa. Sem dúvida, seria uma agenda de pesquisa muito interessante olhar, né, se não a gente olhar para os países da OTCA. Eu acho que isso é uma pesquisa considerando aí um reforço da OTCA agora, da Carta de Belém, como é que, pensando na Amazônia, talvez uma agenda de pesquisa, olhar para como esses países vizinhos que fazem parte da OTCA estão avançando em relação a setor de defesa, a combate ao desmatamento. Acho que é uma agenda de pesquisa interessante, mas que eu não tenho mais dados, infelizmente, para apresentar. Se o Rubens quiser brigar comigo depois, pode brigar, por causa do tempo. Eu acho que, só para finalizar, eu acho que quando a gente fala sobre, agora entrando no assunto da COP30, eu achei muito interessante o desabafo do professor Rubens em relação a isso. E eu lembro na pré-COP em Brasília, da qual eu participei, e quando a gente fala sobre o fundo, o TFFF, e a gente tem esse fundo e foi explicado como é que seria usado esse fundo, mas tem uma questão muito mais importante. Quando a inclusão de um grupo de economistas especializados foi incluído na gestão do TFFF e das justificativas para os outros países de como procederia esse fundo,
Eu lembro de uma fala em uma conferência e eu vou até citar uma fala da professora Rita, que quando dinheiro está envolvido, a tensão começa, a tensão está ali. Eu lembro desse economista falando sobre como esse fundo ele precisa ser estratégico, no sentido de, por exemplo, ele deu o exemplo da Tailândia. A produção de óleo de palmo da Tailândia ela é extremamente prejudicial ao meio ambiente, à produção em si. Então, de que maneira o fundo poderia contribuir para que a Tailândia pudesse amenizar essa produção, mas sem que ela perdesse dinheiro? Porque se ela perder dinheiro com isso, ela não vai querer parar de produzir. É uma pergunta básica, uma pergunta bem idiota, sim, mas é bem básica. Por que eu vou parar de produzir se eu ganho com isso? Então, são estratégias e maneiras de você criar opções que não há uma perda, porque se houver, os países não vão adotar. Então, se você indicar essa transição energética, por exemplo, para o setor militar, você tem que explicar e você tem que ter dados para isso. Acho que esse é o grande problema também. A gente precisa ter dados para isso. Então, como é que a gente cria essas justificativas com a falta desses dados? Então, com essas justificativas, a gente consegue mostrar que uma possível transição energética de combustíveis fósseis, que foi uma grande decepção, querendo ou não, do documento final da COP30, e eu fiz uma análise sobre isso, é como se você falasse sobre criar uma dieta saudável sem você citar o açúcar. Como é que você começa falando sobre transição energética sem citar combustíveis fósseis? Então, eu acho que há esse recuo nesse diálogo, e eu acho que é preciso olhar mais para essas estratégias que, se é o dinheiro que vai chamar a atenção, então que a gente crie estratégias para mostrar que isso é benéfico para esses países, se é isso que vai mover a ação deles. É isso. Obrigado. Gostaria de chamar os colegas para a entrega dos certificados. Por favor, eu gostaria que você poderia ficar aí. Aqui? Cô kêu Denise kìa, em chỉ sạc. Bom, nesse momento, encerramos a primeira parte das atividades. Teremos o almoço aqui embaixo. Por favor, uma salva de palmas. Então, teremos o almoço aqui embaixo. Quem preferir, como eu falei ao início, há outras possibilidades, mas eu acho que o mais viável é almoçar aqui. A gente, 13h30, estaremos de volta. Muito obrigado.